Olá pessoal, eu sou Karen Moraes. Hoje teremos um vídeo muito especial aqui no canal, onde o professor Maxwell estará contando um pouquinho sobre a sua história de vida. Esse vídeo foi um vídeo muito pedido pelos inscritos aqui do canal, então vai deixando aquele like e fique com a gente aqui até o final. Bom, professor, dê um alô aí pra galera. Olá, guerreiros e guerreiras, futuros sargentos do Exército Brasileiro, futuros militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Polícia Militar, toda a galera aí inscrita no canal Papiro Feroz e que faz proveito aí desse conteúdo que a gente disponibiliza. Então, professor, o senhor poderia contar pra gente onde você nasceu, como foi a sua infância, o seu colégio? Então, eu sou natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Meus pais são nordestinos, meu pai é do Rio Grande do Norte, nasceu em Currais Novos. E a minha mãe nasceu na Paraíba, numa cidade muito pequena chamada Salgadinho. Meu pai veio trabalhar no Rio de Janeiro e aí acabou trazendo a minha mãe já grávida de 9 meses e eu nasci no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, sendo que num bairro chamado Gramacho. Então o pessoal da Baixada Fluminense conhece muito aí, é um bairro pobre, um bairro que sofre hoje com a violência, com a criminalidade, existem muitos roubos. Então eu tive um início de uma infância no bairro do Gramacho e mais à frente a gente se mudou para o bairro chamado Parque Alvorada, tá? Mais próximo do lote 15, mais próximo do município de Belfor Roxo. E ali eu cresci, né? Sempre preso dentro de casa, porque meus pais, por conta de ser um bairro muito pobre, meus pais queriam me proteger em relação ao meio, né? Então eu e meus irmãos fomos criados assim um pouco mais trancados dentro de casa, tá? Isso aí fez com que a gente focasse um pouco mais na questão dos estudos e não se desviasse assim para outros caminhos. Eu estudei numa escola particular, o meu ensino fundamental, só que uma escola particular pobre. Então não é aquela coisa de que, porque muita gente pensa, a escola particular foi uma escola de elite, uma escola boa. Não, a escola particular que eu estudei era mais ou menos no padrão das escolas públicas. Meu pai trabalhava como metalúrgico numa empresa, ele ganhava pouco, mas tinha um convênio com a escola por um período ali e tinha um determinado desconto que possibilitava que meu pai, com muito aperto, é claro, conseguisse pagar aquela mensalidade ali no colégio. A gente passou algumas dificuldades durante a minha infância, teve um período aí que meu pai ficou desempregado, houve uma crise no mercado, na área da metalurgia em geral, né? E acabou que meu pai ficou sem emprego, teve que passar a vender peixe de bicicleta. Eu acordava cedo, ia com um carrinho de mão até o ponto de ônibus, onde meu pai pegava ali, ele saía, né, 2 horas da manhã de casa, ia até Niterói com um latão grande, colocava o peixe com gelo ali dentro, fechava, vinha no ônibus no contrafluxo, então o ônibus vinha vazio, ele trazia esse peixe no ônibus mesmo, e eu tinha que ficar esperando um carrinho de mão já no ponto de ônibus para colocar esse galão e conseguir levar até em casa. Ali a gente separava os peixes, meu pai colocava na bicicleta e ia vender. Teve um período também que minha mãe chegou a fazer cocadas, né, para eu poder vender. Eu colocava ali no tabuleiro e rodava ali a região próximo do bairro tentando vender as cocadas. Era uma situação meio crítica para mim, porque eu era muito pequeno, fraquinho, bem magrinho, e aí eu tinha que vender. Eu estudava no período da tarde, estava ali pela 4ª série do ensino primário, e eu ia para a porta do colégio onde eu estudava. Então, pela manhã, eu estudava os garotos maiores e eles queriam tomar aqueles doces de mim, aquelas cocadas, muitas vezes eu corri. Era uma situação que a gente ficava à mercê dos garotos mais velhos, né? Meus irmãos, meu irmão do meio, que é mais próximo aí da minha idade, passou a estudar na escola municipal, então meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar
a mensalidade do colégio particular, apesar de ser muito barata, era como se fosse hoje entre 50 e 80 reais, era muito pouco, mas para a gente era difícil pagar isso, então não tinha como manter os dois na escola particular, e aí meu irmão estudava numa escola municipal. E ali no meu estudo, desde a primeira série, eu já entrei na primeira série, então não fiz jardim e pré nessa escola. Entrei nela já no primeiro ano do ensino fundamental. E sempre tive um pouco de dificuldade em relação aos demais alunos da classe, não na questão do estudo em si, porque eu sempre procurei me dedicar e tirava notas boas, apesar do ensino ser um pouco de uma qualidade mais baixa, mas eu procurava tirar sempre notas boas. E sofria, às vezes, algum preconceito em relação até a roupa que eu utilizava. Eu lembro que muitas vezes uniforme escolar, né? Minha mãe não tinha condições de estar sempre adquirindo uniformes escolares todo ano, e aí eu passava de um ano para o outro com aquele uniforme. E a gente vai crescendo, né? E aí o uniforme vai ficando curto, a camiseta vai aparecendo na barriga, a calça começa a ficar pescando ali. E era uma situação que às vezes eu via que os garotos me sacaneavam, falavam por trás um com o outro e tal em relação àquela situação, mas eu não tinha o que fazer. Eu lembro que na época do frio, né, minha mãe resolveu fazer uma jaqueta para mim jeans e fez a jaqueta, né? Eu fiquei no início ali todo orgulhoso daquela questão daquela jaqueta que ela fez, era de botão, era meio estranha, mas para mim ali eu achava que aquilo ali era legal. E eu ia para a escola com aquela jaqueta e, como eu falei, a gente ia crescendo e a jaqueta foi ficando desbotada, foi ficando curta na manga. E minha mãe resolveu aumentar a manga da jaqueta. Mas o que ela fez? Pegou lá uma calça jeans velha, cortou lá as pernas da calça jeans e emendou aquele pedaço aqui na jaqueta, né? E não tinha como, né? Eu ficava envergonhado com aquilo. Então, minha mãe me ajeitava direitinho para eu ir para a escola. Eu sempre ia sozinho para a escola e me ajeitava ali. O que acontece? Mas estava aquele meio frio. No Rio de Janeiro só faz frio ali no meio do ano, mais ou menos um mês só. Mas tinha que usar algum agasalho. Então eu colocava aquele agasalho, quando eu passava a esquina da escola, eu já colocava aquele agasalho dentro da mochila porque eu sabia que a galera ia me sacanear. Para vocês terem uma ideia, na época que eu estudava, né, todo mundo tinha um quichute, né? Quichute era um tênis, eu vou até colocar a foto aqui na imagem, era uma espécie de tênis, só que um tênis chuteira, né? O pessoal utilizava para jogar bola, utilizava para ir para a escola, sempre esse quichute. Eu não tinha, a maioria dos alunos, 99%, tinha o danado do quichute, mas eu não tinha. Eu usava um sapatinho assim, social, que era de um material, não era de couro, era um material tipo plástico, bem barato, e a gente ficava usando ali, minha mãe comprava ele maior, e aí ia botando a meia na ponta ali para poder utilizar mais tempo, mais anos, aquele calçado. Então, realmente, na escola, principalmente no ensino fundamental, foi uma fase muito difícil para mim. Eu gostava de estudar, gostava de assistir às aulas, prestava bastante atenção nos professores. Como eu falei, eu tirava notas boas, sempre tirava ali 9, 10, 8. Então eram as minhas notas e era até uma forma de eu reagir em relação aos outros alunos que me criticavam, né? Criticavam a minha roupa, criticavam assim, o meu cabelo, criticavam a questão de eu não levar merenda para a escola. Existia uma cantina na escola, eu não tinha dinheiro para comprar merenda na cantina, então eu ficava sentado lá no meu canto. Então eu tive alguns amigos, sim, um ou outro, muito pouco mesmo. A maioria dos garotos, eles se aproximavam de mim só na hora de fazer um trabalho, porque sabia que eu ia me empenhar e aí queriam fazer parte daquele grupo de trabalho. Então, professor, antes do senhor entrar na ESA, o senhor foi da Marinha, certo? Então conta pra gente como que foi seu ingresso na Marinha. Então, Karen, eu
assim que eu terminei a 8ª série, eu fui trabalhar na lanchonete, na própria escola que eu estudava, né? Já minha mãe não tinha condições, já tinha dito que não tinha condições de continuar pagando a mensalidade do ensino médio, e aí eu fui trabalhar na lanchonete. Eu trabalhava ali, pegava aquelas caixas de refrigerante, descarregava as caixas de refrigerante, colocava em freezer, atendia o pessoal, e era isso. O dia todo era o trabalho e à noite eu estudava fazia o ensino médio. E aí um colega da sala de aula, o Michel, me falou sobre o concurso da Escola de Aprendizes Marinheiros. Então eu fiquei conhecendo ali o que era Escola de Aprendizes e ele me mostrou uma inscrição que ele tinha pego lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, ali onde fica a Marinha. E falou: "Ó, Maxwell, vamos fazer essa prova?" E eu fiquei empolgado. Na época ali eu tinha de 15 para 16 anos e hoje o concurso da Escola de Aprendizes é só a partir de 18, mas na época podia fazer como adolescente também. Então eu peguei e fui até a Praça Mauá e peguei uma inscrição. Só que eu não falei para os meus colegas que trabalhavam na cantina ali junto comigo, na lanchonete, porque com certeza eles iam achar, assim como as outras pessoas achavam, que eu não seria capaz de passar, até mesmo porque na época, como eu falei, meus pais eram nordestinos, então eles não têm instrução nenhuma, então falavam muito errado. Então, apesar de eu estar estudando ali, eu usava muitos termos da língua portuguesa errado, que na matéria da escola eu tirava boas notas, mas no linguajar, no falar, eu falava errado, principalmente concordância de gênero, concordância de número, na verdade, concordância verbal, regência, essas coisas assim, eu falava tudo errado. Inclusive eu sempre tive dificuldade, eu tive um pouco de dislexia, então eu tive dificuldade de pronunciar algumas palavras, eu trocava o L pelo R muitas vezes, então as pessoas que olhavam isso falavam assim: esse guri não vai ser nada. E eu, até aquele momento ali, eu me imaginava futuramente trabalhando numa lanchonete, né? Porque eu tinha um primo que trabalhava numa lanchonete no centro do Rio de Janeiro, e eu olhava aquilo ali e falava assim: no futuro eu vou trabalhar nessa lanchonete. Era o meu sonho máximo, era trabalhar numa lanchonete, porque eu achava que eu na minha situação de pobreza ali, era o que eu podia alcançar. Mas aí, voltando a essa questão da inscrição, peguei aquela inscrição ali, e aí o colega falou para mim: não, porque eu tenho um amigo que foi para a Escola de Aprendizes e hoje ele é cabo e etc e tal. E aí eu peguei a inscrição, fiz a inscrição, olhei o edital, tive contato com aquele edital ali e comecei a estudar. No início, meu pai assim achou um pouquinho estranho. Eu lembro de algumas situações em que que eu estava estudando e meu pai falava assim: menino, vem cá, vem me ajudar aqui a capinar o quintal. Eu falava: pai, eu estou estudando. E eu lembro que uma vez meu pai falou assim: mas você está estudando, mas só quem passa nessas provas aí é filho de rico e tal, pobre não passa não. E apesar de o concurso de aprendiz de marinheiro ser um concurso relativamente fácil, mas para o ambiente que eu vivia, para a educação que eu tive, para o meio que eu estava ali, era um concurso que dificilmente aqueles que estavam naquele meio conseguiriam aprovação. Então eu peguei firme, eu estudei, peguei o livro de ciência, estudei a química básica, física, alguma coisa de corpo humano ali que caía na prova também. Estudei matemática, trabalhei muito a questão de produtos notáveis, estudei língua portuguesa, não cheguei a treinar a redação porque eu não tinha noção nenhuma de um treinamento. Na época não existia, a gente não tinha acesso à internet, não tinha essa facilidade, vídeos nem nada. Foi tudo ali no livro, nem apostila eu tinha, nem prova de questões anteriores, nada disso. Então, fiz o estudo baseado nos livros que eu tinha. Lembro que um livro de ciências que eu achei no lixo, né? Porque eu e meu irmão, a gente ia lá numa área do lado do quintal de uma senhora lá, a dona Judite, que tinha um lixão, e a gente catava algumas latas ali sempre, algumas coisas para levar no ferro velho e trocar por umas moedinhas para comprar uma bala, um doce, um salgadinho e tal, que era ali a nossa alegria. E aí eu achei, né? Eu estava na época desse edital ainda, né? E eu achei no lixo
um livro de ciências da Ática, editora Ática. Nossa, aquele livro ali, quando eu peguei o livro, ele estava meio mofado, sujo. Eu levei o livro para casa e o livro, por incrível que pareça, continha todo o conteúdo de ciências para a Escola de Aprendizes Marinheiros. Então foi naquele livro ali que eu foquei e fui para a prova, tá? Fui para o Maracanã, a prova foi no Maracanã, né? Naquela época se fazia a prova no Maracanã com a prancheta. E aí eu fui para lá, fiz a prova no primeiro dia, se não me falha a memória, a prova do primeiro dia era matemática, só matemática. Fiz, fiquei feliz da vida, saí dali muito alegre, voltei para casa. Quando cheguei em casa, né, festejando ali, falei com meu irmão, poxa, eu fui bem na prova, eu fui bem, eu sabia praticamente tudo que tinha na prova de matemática, então eu falei, cara, eu vou passar nessa prova. Tava feliz demais. E aí o que eu fiz? Eu brincando ali na cozinha, resolvi dar um pulo, um chute na verdade, né? E aí, na época a gente via muito do Jaspion, Changeman, essas coisas assim, né? E aí dei um chute e por incrível que pareça, pessoal, eu cortei o pé naquele dia. À tarde, a prova foi de manhã, à tarde cortei o pé. Um talho muito grande, o pé começou a sangrar demais, tive que levar ponto. E aí tinha o segundo dia da prova, que era ciências, né? Física, química e um pouquinho ali de corpo humano, não vou dizer nem biologia, que era o que caía na prova. E tinha a redação. E aí eu, poxa, eu vou ter que fazer a prova. E fui com o pé todo enfaixado, só colocando o calcanhar no chão. Entrei ali no ônibus, saltei na estação de São Cristóvão, mancando ali, devagar, no trem, né, na verdade, peguei foi o trem. No trem eu fiquei tentando me proteger ali, para o pessoal não pisar, aquele trem lotado que é de manhã, quem andou de trem ali no Rio de Janeiro sabe. Eu fui para a prova. Chegou na prova, fiz a prova de ciências e língua portuguesa, foi muito tranquilo para mim. Mas a redação era uma surpresa, porque eu não tinha noção nenhuma, pessoal, de técnicas de redação. Tinha feito aquelas redações que o professor passa na escola, toda escolazinha fraca, escola pública, você sabe que quando você volta das férias, o professor fala lá para você fazer uma redação e contar o que aconteceu nas suas férias. Né? Acho que a maioria passou por isso. Então, era exatamente essa noção que eu tinha. E aí eu não me recordo mais qual foi o tema da redação na época, mas eu fiz a redação e aí tive que esperar o resultado, né? Não contei para ninguém do meu trabalho, não contei para ninguém do meu círculo ali da escola, só sabia o Michel, que fez a prova comigo no dia lá, e tinha outro colega lá, o Carlinhos, da sala de aula também, que tinha feito prova para o Corpo de Bombeiro e tinha ido para ser soldado do Corpo de Bombeiro ali, era um exemplo para mim na sala de aula. Então, aguardei o resultado da Escola de Aprendizes Marinheiros, saiu o resultado, fui aprovado, tá? Na época a gente viu o resultado no Jornal dos Esportes, né? Então saiu ali na coluna de concurso do Jornal dos Esportes, saiu o resultado, fiquei feliz da vida, fui lá na banca de jornal, comprei quando eu vi, cheguei alegre em casa, contei para minha mãe, e aí fui para as próximas etapas do concurso da Escola de Aprendizes Marinheiros. E fiquei reprovado na parte de saúde, no exame médico. A reprovação se deu porque o médico achava que eu tinha ali um desvio na coluna e também porque eu era tinha o IMC fora do padrão, eu era muito magro, né? Realmente eu era subnutrido, então a minha alimentação era muito fraca quando era criança. Até hoje eu tenho raiva, me perdoem quem gosta, mas eu tenho raiva de angu, porque foram meses, semanas, anos comendo aquele angu ali, angu com ovo cozido. Entendeu? Foi o que me sustentou, mas era uma coisa que não traz uma nutrição para a pessoa de forma adequada, principalmente para a pessoa que quer estudar. Então eu era muito franzino mesmo. Eu lembro que eu tinha 44 quilos quando eu fiz o exame da Escola de Aprendizes. Então, entrei para o exame de recurso, tá? E eu lembro que um oficial da Marinha lá, médico, olhou para mim e tal, pediu a radiografia da coluna, fiz a radiografia da coluna e ele falou, não, você não tem problema na coluna, o problema todo é que você é muito magro e aí você anda um pouquinho curvado e por você ser magro parece que você tem um problema na coluna.
mas o seu problema mesmo é comida, entendeu? Ele falou pra mim, ó, você tem que comer, eu vou te liberar, tá? Eu já olhei aqui a sua estrutura óssea, o seu corpo, realmente você tá subnutrido. Então, você tem que comer, você tem que esconder, tá aparecendo essas costelas, tá aparecendo esse osso aí em cima do ombro e tal. Então, você vai prometer para mim que vai se alimentar bem até o dia de iniciar o curso de formação na escola de aprendizes e você tá liberado. Aí liberou, eu, meu Deus do céu, tava orando bastante naquela época para conseguir passar e aí consegui. Cheguei em casa, falei para minha mãe fez muito macarrão, eu comia macarrão. Foi entupido de macarrão até o dia de me apresentar lá na escola de aprendizes marinheiros. E fui designado para Santa Catarina. Na época, ou você ia para Santa Catarina ou para Pernambuco, porque eram 2 concursos para a escola de aprendizes por ano. Tá? O curso era de 1 ano, mas tinha turma que iniciava no meio do ano e tinha turma que iniciava no início do ano. A minha foi do meio do ano e naquele certame ali só tinha Santa Catarina e Pernambuco. E era comum que os primeiros colocados do Rio de Janeiro iam para Santa Catarina. O restante do Rio de Janeiro ia para Pernambuco e os nordestinos todos para Norte e Nordeste para Pernambuco e o pessoal do Rio Grande do Sul, região sul no geral, São Paulo, etc., ia para Santa Catarina. Era essa divisão. E aí eu fui para a Escola de Aprendiz Marinheiro, pegamos um ônibus ali na Praça Mauá, um ônibus fretado pela Marinha Itapemirim, e fomos para a Escola de Aprendiz Marinheiro e me apresentei lá na Escola de Aprendizes. Sim, e como é que foi a sua vida ali na Marinha? Então, na Escola de Aprendizes foi assim, uma coisa bem diferente da minha escola do ensino fundamental, porque todos nós tínhamos passado por um processo seletivo, então todo mundo era mais ou menos ali no mesmo padrão, tá? Todo mundo muito novo também, todo né? mundo muito novo, 15, 16, 17 anos de idade, todo mundo inexperiente, e só que um se respeitava o outro, não tinha muito essa questão de um com preconceito com o outro, porque a maioria, 99% ali, veio de uma família muito pobre. Então, foi uma etapa difícil, tá? Foi uma etapa difícil. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na escola de aprendizes, a gente desceu do ônibus e durante a viagem ali, a Marinha não dava alimentação pra gente, tá? Ela fretou o ônibus, mas questão de alimentação não cedia pra gente, então eu passei ali a viagem toda, eu não me recordo quantas horas eram do Rio para lá, mas eu acho que com as paradas do ônibus, etc., levou em torno de 20 horas, um pouquinho mais, tá? E eu passei a viagem toda comendo biscoito recheado. Nossa! Biscoito recheado, a viagem toda. Caramba. E quando a gente chegou na escola de aprendizes, colocaram a gente num pátio, a gente com a mala assim, com a bolsa, né? E num pátio, na quadra de esporte, e o sol estava muito quente. Apesar de ser Santa Catarina, ainda estava para iniciar o frio ali. Era o início do ano, era o meio do ano, era em julho, eu lembro a data, 1º de julho, que nós chegamos na escola de aprendizes, e estava quente, estava muito sol nesse dia, né? E começou, o pessoal estava em pé e não podia se mexer, e começavam a anotar ali, pegar os dados, etc., abrir a mala, verificar o que tinha ali, aí quem tinha canivete, tesoura, essas coisas assim, o pessoal estava recolhendo algumas coisas que eles consideravam que não podia ter no armário do aluno, e o pessoal começou a cair. Caía um, caía outro, meu Deus do céu. E eu só lembro de estar na enfermaria, porque eu caí também. Por conta de que não tinha almoçado, tinha comido biscoito recheado umas 4, 5 horas anterior, nem água tinha tomado, e aquele tempo ali que a gente ficou em pé, a gente acabou desmaiando. E quando eu acordei, eu estava na enfermaria, olhei para a enfermaria lotada de gente, e era um revés ali, quando você já levantava, que acordava, já mandava você sair da enfermaria e outros iam chegando e tal. Foi um primeiro dia assim meio conturbado.
Mas a gente estava feliz, estava todo mundo ali animado, todo mundo com o coração cheio, não, vou ser da Marinha, vou colocar uma farda e tal. A gente não pensava naquela época em ganhar bem, em salário, isso, aquilo, outro. O sentimento ali era de estar na Marinha, de estar servindo a pátria, e aí sumiu aquele sonho de trabalhar numa lanchonete. Eu vi que tinha uma oportunidade ali para mim. E o período da Escola de Aprendiz foi uma maravilha. Tá? Conheci, tenho muitos amigos até hoje, tá? Vários colegas que eu me comunico pelo Facebook, então, de diversas especialidades na Marinha, muitos são praças, outros são oficiais, conseguiram avançar mais rápido na carreira por concursos internos, então foi assim, um período também de dificuldade, porque você sai de casa e se sente muita saudade da família, tá? Por muitas vezes eu ouvia o barulho à noite ali, quando tocava, tinha o toque de recolher, né? 10 horas da noite era para todo mundo estar na cama, e você ouvia ali, ao meio dos beliches, era um treliche, né? Então eram 3 camas, e aí você, muito próximo do outro ali, você ouvia por várias vezes, colega chorando. Naquela época a gente não tinha contato com o celular, pessoal, não tinha internet, não tinha... O contato com os nossos familiares era feito por cartas, entendeu? Então, ali no horário noturno, de 7 mais ou menos até 9 e pouco, tinha um estudo obrigatório, que era dentro da sala de aula. Então era um momento em que o aluno recebia as cartas e que podia também escrever as suas cartas para a sua parentela. Na época eu não tinha namorada, então eu escrevia carta para minha mãe. Mesmo assim eu não era muito de escrever. Tinha gente que escrevia carta todo dia, que recebia carta da namorada todo dia, ou recebia carta da mãe todo dia, recebia material, às vezes uma caixazinha do Sedex com graxa para engraxar o sapato, algum trocado, alguma coisa assim que os pais mandavam. Tinha gente que botava o dinheiro, o pai e a mãe botavam no saquinho o dinheiro e botava dentro da lata de graxa para não ter que fazer aquele vale pelo correio, que na época, para enviar o dinheiro, eu mandava dentro da graxa de sapato, etc., para os alunos lá. Mas eu, infelizmente, meu pai e minha mãe não mandavam nada, até mesmo porque eu não pedia, eu procurava me manter exatamente com o dinheiro que eu ganhava ali com o salário de aluno. Hoje o salário de aluno da Escola de Aprendiz é coisa de um salário mínimo um pouquinho mais. Na época, pessoal, era bem menor. Tá? Era uma ajuda de custo menor que o próprio salário mínimo. Então, não dava para fazer muita coisa. Era ali para comprar uma coxinha na cantina no dia que a comida do rancho estava ruim, era comprar um biscoito recheado no final de semana no shopping, ou até mesmo tomar um sorvete. Não dava para fazer muita coisa, não. Bom, me formando na Escola de Aprendizes Marinheiros, eu tinha a opção de escolher ir para o navio ou de escolher ir para a terra. Tá? Só que o marinheiro, para ele conseguir progredir na carreira, fazer o curso de cabo e etc., ele tinha que ter 1 ano de embarque. Só que no meu estágio na Escola de Aprendizes, eu passei muito mal, enjoei muito, vomitei muito durante as viagens de navio. Então eu tinha que ir para a terra. Só que o único local em terra que contava embarque era o esquadrão de helicópteros lá na base aérea de São Pedro da Aldeia. Então, tinha que ter uma classificação boa, porque os primeiros colocados escolhiam o Nael Minas Gerais, que era o navio aeródromo ligeiro, as fragatas ou a base aeronaval São Pedro da Aldeia. O restante ia para contra-torpedeiro, para corveta, para um navio de tropa, para rebocador e etc. Então, eu tinha que tirar uma nota boa. Como a minha classificação foi boa, eu consegui escolher a base aeronaval São Pedro da Aldeia, e lá eu fui para o esquadrão, primeiro esquadrão de helicópteros antissubmarino, HS-1. É um esquadrão que existe até hoje. E lá foi assim, uma maravilha, eu gostei muito. Quando a gente chega no esquadrão, né, a gente vai direto para a tal da faxina do mestre. Então fui lá para a faxina do mestre. Então, faxina do mestre, o camarada pinta, o cara lava banheiro, o camarada faz tudo. E depois de um tempo ali na faxina do mestre, o camarada pode ser mensageiro, pode ter outra função. Eu fiquei pouquíssimos dias na faxina do mestre. Um mecânico de aeronave lá, o Roberto, ele conversou comigo alguns minutos e gostou muito de mim.
foi lá e falou com o chefe da manutenção de aeronaves que queria trazer um marinheiro para a manutenção de aeronaves, e até então não tinha nenhum marinheiro trabalhando na manutenção de aeronaves, e ele falou assim: Maxwell, vou te levar para manutenção. E eu não acreditei, porque eu falei assim: não, eu estou na faxina do mestre, acabei de chegar aqui, chegamos acho que em 9, e todo mundo foi para a faxina do mestre, então eu não acreditei. E aí no outro dia o Roberto falou: ó, tem que se apresentar lá o capitão de corveta, que você a partir de amanhã está na manutenção. E aí fui para manutenção, cheguei lá, me apresentei, me colocaram no paiol de pronto uso, aonde tem lá a ferramentaria. Então eu comecei a conhecer as ferramentas da manutenção da aeronave. Chegava lá os mecânicos para fazer inspeção 14 dias, para trocar alguma peça da aeronave, para pegar graxa 22, graxa grafitada, alicate de freno e várias outras peças. Aprendi a preencher o formulário para ir no depósito secundário, pegar então as peças necessárias para determinado tipo de manutenção. Então eu fui desenrolando ali e ao mesmo tempo eu fui criando o desejo de me tornar mecânico de aeronave. Só que como eu era do quadro suplementar, eu teria que ser não mecânico de aeronave, mas sim fazer o curso de aviônica, que é a questão da eletrônica da aeronave. E aí fiz minha escolha, tá? E saiu como positivo, eu fui escolhido para fazer o curso de aviônica. Bom, professor, em que momento o senhor decidiu deixar a Marinha e ir para o Exército? Então, até aquele momento ali de eu ter sido selecionado para fazer o curso de aviônica, eu queria seguir na Marinha, né? Eu imaginava, eu vou fazer o curso de aviônica, vou ser cabo de aviônica e vou estudar para passar na prova de sargento. Só que eu havia completado 18 anos, né? Estava com 18 para 19, e lá em São Pedro da Aldeia, os sargentos do Exército iam fazer curso de mecânico lá, porque o Exército ainda não formava os mecânicos de aeronave no próprio Exército. Ele mandava ou para a aeronáutica ou para a Marinha. E eu consegui ali conversar com alguns sargentos do Exército, e também na igreja de onde eu era, tinha um sargento do Exército recém-formado, o Josué, e aí ele conversou comigo, etc. Então começou ali a eu perceber que eu poderia ser sargento mais rápido, porque o curso da ESA naquela época era diferente de hoje. Hoje são quase 2 anos de curso, na época eram apenas 10 meses, 1 ano mais ou menos, 10 meses líquidos, né? Então eu falei, poxa, eu posso fazer uma prova e ser sargento em 10 meses, e na Marinha eu tinha que fazer o curso de cabo, esperar 2 anos, fazer a prova de sargento, passar na primeira prova e depois de cursar o curso, fazer o curso de sargento para sair sargento. Então ia demorar um pouco mais. Sim. Então eu abdiquei do sonho de trabalhar na aviônica da aeronave, ali na parte de eletrônica da aeronave, e resolvi estudar para a escola de sargento das armas. E professor, como é que foi essa rotina de estudos para a ESA, sendo que o senhor estava na Marinha, né, certo? Então, tinha essa dificuldade, mas por exemplo, o meu serviço era diferente dos outros marinheiros. Como eu era o único marinheiro que trabalhava na manutenção do departamento de manutenção de aeronaves, então eu tirava serviço de ferramenteiro. Então era um serviço que tinha uma escala melhor. Então eu tirava basicamente o serviço final de semana. Durante a semana eu não pernoitava no quartel, porque quem tirava serviço durante a semana era o pessoal que morava no Rio, e eu estava morando em São Pedro da Aldeia. Eu estava dividindo aluguel com mais dois ou três colegas. E eu estudava o tempo que me sobrava. O que eu fazia? Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã, estudava de 5 às 7, e depois eu ia para 5 até um pouquinho antes das 7, e depois eu trocava de roupa rápido e morava perto da Marinha e ia para a Marinha.
Quando dava a hora do almoço, eu dava um jeito de ser um dos primeiros a estar na fila ali do rancho para poder comer rápido e passava o período do almoço estudando. E alguns momentos da tarde, não que eu estudava em serviço, mas às vezes estava precisando na manutenção de uma determinada peça para a aeronave, né? E essa peça não tinha no nosso paiol de pronto uso. Então eu tinha que fazer um pedido para o depósito secundário e eu tinha que ir até o depósito secundário, o DEPSEC, pegar essa peça. Só que quando você chegava no DEPSEC, você tinha que aguardar a sua vez. Então você ficava sentado numa cadeira como se fosse num consultório médico. Você ficava lá e tinham vários, porque eram vários esquadrões de helicóptero, né? Eu estava no esquadrão de helicóptero HS-1, mas existia o H1, HA1, HU1, HI1, HU2, existiam vários esquadrões, então eram vários esquadrões que pegavam peça no mesmo depósito. Então eu ia para lá e ficava sentado, eu tinha que literalmente ficar sentado aguardando a minha vez, dava entrada com pedido até o material ser encontrado no depósito, ser despachado e entregue para mim, para eu poder levar lá para o pessoal da manutenção. Então às vezes eu ficava 1 ou 2 horas, quase todos os dias, no depósito sentado. Aquele momento que eu ficava sentado, eu sacava uma apostila, então eu estudei por apostila, tá? Uma apostila que eu comprei por correspondência, tá? E sacava aquela apostila ali e ficava estudando aquele período ali. E ninguém podia reclamar porque eu estava estudando, porque eu tinha que estar sentado ali. Sim. Entre ficar sentado estudando e sentado não fazendo nada, eu aproveitava para estudar, enquanto que outras pessoas ficavam ali sentadas olhando revista e tal, aguardando a sua vez. E por isso que eu adorava quando tinha uma peça para pegar lá, porque eu ia aproveitar o horário para estudar. E depois, quando acabava o expediente, eu ia direto para casa, e aí era até 9 horas da noite. Eu não passava de 9 horas da noite. 9 horas eu ia, terminava, jantava, já ia dormir. Tá? Na época, em História e Geografia, eu cheguei a gravar toda a apostila eu falando, e na hora de dormir, eu deitava, ficava ali com fone de ouvido, e eu dormia ouvindo eu falando ali sobre os presidentes, sobre a parte de geografia toda. Então, geografia e história eu estudei na época basicamente assim. Tá? A matemática foi tranquila, eu estudei, resolvi todas as provas, porque nessa apostila, diferente do meu estudo para aprendizes, que eu não tinha prova nenhuma anterior, nesse material que eu comprei por correspondência, tinha provas, 10 anos de provas anteriores, eu fiz todas aquelas provas anteriores e isso aí foi bastante relevante na minha preparação. E um outro colega que morava na casa comigo, né, que era marinheiro também, a gente dividia, eram 4 que moravam, primeiro foram 3, depois passamos a ser 4 na mesma casa. Um estudava para ESA também, só que com outra apostila, tá? E acabou que nós fizemos a prova da ESA e os 2 passaram. Então, eu lembro que na base Aeronaval São Pedro Odeio foram 20 e poucos, mais ou menos, que fizeram a prova, marinheiros que fizeram a prova para ESA. Passou eu, esse colega que morava na casa comigo, dividia aluguel comigo, e mais um outro de um outro esquadrão lá que passou também. Então fomos 3 de 20 e poucos que fizeram a prova. E aí fomos para as próximas etapas, exame médico, exame físico. Só que agora eu já estava um pouquinho mais gordinho, né? Estava com 50 e poucos quilos, acho que 56 quilos, tá? Já haviam se passado 3 anos daquele exame que eu fiz, que eu estava muito magro. E continuava magro, mas já estava com 56 quilos, já era marinheiro, eu tinha dinheiro para comprar na época. Hoje o pessoal compra whey protein, né? Na época a gente consumia mega massa, para ganhar um pouquinho de peso. E professor, qual foi a sua sensação no primeiro dia que o senhor esteve na ESA? Então, como era militar, né, os civis chegaram 15 dias antes para uma adaptação, e quem já era militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, chegamos na ESA 15 dias depois para iniciar o curso. Então, para mim, apesar de eu ter sido militar, mas o Exército e a Marinha é um pouco diferente, até a questão de marchar é diferente, tá? O marca-passo é diferente, a marcação de passo na marcha é diferente, a questão da posição de sentido, de descansar é diferente. Então, eu assim, senti um pouco mais de dificuldade até mesmo daqueles que não sabiam nada, porque o cara que não sabia nada,
ele aprendeu ali no exército, estava aprendendo ali e já fazia. Para mim não, eu tive que esquecer como era na Marinha, e muitas vezes eu respondia a posição de sentir de descansar como era na Marinha. Então tive essa dificuldade ali no início da adaptação. Você já estava acostumado com outro jeito, né? Com outro... Mudar. Exatamente. Então, e a ESA, pessoal, é uma coisa assim surreal, uma experiência ímpar. Um camarada que passa por um curso de formação de sargento no padrão da ESA, mesmo que ele saia das Forças Armadas, ele adquire assim um espírito de liderança, ele adquire capacidades porque você é muito cobrado, entendeu? Então você aprende a dar respostas a situações de crise, entendeu? E eu aprendi muito isso. Já tinha conseguido alguma coisa na escola de aprendizes, mas como foi na ESA foi sem igual. Realmente, aquele se vira nos 30 lá que você vê no Faustão, a ESA é o tempo todo assim. Se vira aluno, dá seu jeito, dá seus pulos, e era assim que a gente ia levando o curso de formação. Era bem ralado o curso da ESA, assim, bem sugado? Como é que era? Então, na minha época, né, pessoal mais antigo, pessoal de 90, de 80, os instrutores, né, eles falavam que a ESA era uma mãe naquela época e que no passado era ralado. Hoje eu posso falar a mesma coisa, que hoje é tranquilo em relação à minha época, que era bastante ralado. Então o básico também eu fiz na ESA, tá? Fiz o básico lá no pavilhão do curso de engenharia, que era a 4ª companhia, e depois eu escolhi comunicações, tá? Professor, por que não infantaria, professor? Então, eu até pensei em fazer infantaria, aquela questão de vibração e tal, você queria fazer infantaria. Mas, na época, no CFS, quem fazia o CFS na ESA só podia fazer infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, as 5 armas. Tá? Os quadros de serviço, o cara tinha que ter ido para a IESE. Como eu optei por ir para a ESA no momento lá da seleção, então eu só podia escolher essas 5 armas. E aí existia ali uma questão de que todos os instrutores, o pessoal sempre falava, ó, o bizu é comunicações, tá? Comunicações é um curso mais tranquilo, é um curso que requer mais inteligência, tá? E os primeiros colocados de todos os anos anteriores, as décadas anteriores, sempre escolhiam comunicações. Então eu falei, não, se os primeiros colocados sempre escolhem comunicações, é comunicações que eu quero, então eu vou estudar para ver se eu consigo escolher a arma de comunicações. E os últimos iam para infantaria e cavalaria. Aí eu falei, peraí, se os últimos colocados de todos os anos anteriores vão para essas 2 armas, eu não vou escolher nenhuma dessas 2 últimas armas, só se sobrasse essas armas para mim. Ou seja, normalmente os últimos eram escolhidos pela cavalaria ou infantaria. E foi o que aconteceu. A cavalaria acabou pegando o restante lá, muita gente que queria ir para as comunicações, queria ir para a engenharia, artilharia e tal, acabou na cavalaria ali no final. É claro que existem os pontos fora da curva, né? Aqueles camaradas que têm uma classificação boa, não, mas eu vou para a infantaria assim mesmo, tá? Mas no geral, a massa dos primeiros colocados, comunicações, tá? Então por isso que eu escolhi comunicações. Professor, é bem comum que muitos alunos que passaram pela ESA tem alguns relatos de algumas histórias hilárias, até muitas vezes engraçadas. O senhor tem alguma para contar? Então, histórias são assim, daria uma série, né? As histórias da ESA que eu vivi. Mas é o seguinte, eu posso contar algumas aqui. Por exemplo, situações do acampamento básico. Então, o primeiro acampamento básico, pessoal, é uma loucura, né? Aquilo ali é uma atividade muito desgastante. Na época a gente passava ali, quando falaram para mim que eu ia passar 7 dias sem dormir, eu não acreditei. Eu falei assim, para o ser humano é impossível passar 7 dias sem dormir. E realmente, a gente tinha instrução o dia todo, ralando o tempo todo, em vários tipos de instrução, rastejo, pista de corda, pista rondon, várias atividades físicas altamente desgastantes. Chegava no período da noite, tinha instrução noturna, tá? Orientação noturna, e foram 7 dias assim sem a gente conseguir dormir, tá? E o corpo, pessoal,
acaba se adaptando, acaba aguentando aquilo dali. Mas chega momentos que a gente tem fadiga, tá? Pessoas, colegas apagam, tá? Vão para ali para a barraca de enfermaria, retorna, muitos vão desistindo, e aí eles iam colocando, cada aluno que ia desistindo, eles botavam na frente do acampamento lá das barracas, uma cruz branca, representando como se estivesse numa guerra e a pessoa tivesse morrido. E aí eu sei que aquele pátio, aquele acampamento lá, começou a aumentar a quantidade de cruz fincada lá no barro, representando as pessoas que iam desistindo. E aí eu lembro um momento em que a gente estava numa patrulha, né, 5, 6 colegas ali naquela pista, né, acho que era a pista de orientação noturna, se não me falha a memória, e a gente muito desgastado, já uns 3 ou 4 dias já sem dormir, e um colega pegou e simplesmente a gente andando em fila assim, né, pela mata, e aí o colega deu aquela parada, parou, aí o de trás esbarrou nele, e aí falou: fulano, o que está acontecendo, cara? Aí olhamos para ele parado. Aí ficou os outros 4 em volta dele: fulano, vamos, fulano. E aí de repente ele fala: não, vou ficar aqui. Ué, vai ficar aqui, vambora, cara, tem que andar, a gente tem um ponto para chegar lá. Não, tem um ponto na carta que a gente tem que chegar. Não, tô aqui esperando o táxi. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Que táxi, cara? Não, o táxi vai passar aqui para me pegar. Então ele tava delirando, gente. Tava delirando, ele tava aguardando o táxi 3 horas da manhã, no meio do nada, no meio de uma mata, de uma selva, e o camarada procurando, aguardando o táxi. Então a gente pegou ali, sentou o colega, jogou um pouco de água do cantil no rosto dele e tal. Aí pegamos ali uma bananada tática, que a gente sempre tinha um pedacinho de bananada ali para poder açúcar. Demos um pedacinho para ele e tal, não sei o que. Ele comeu, foi voltando aos poucos e tal. E quando ele despertou realmente, aí contamos para ele a questão do táxi, ele não acreditou. Até hoje ele não acredita que aconteceu a situação de ele parar e dizer que estava aguardando o táxi. Outras situações que aconteceu até comigo mesmo, de cenas parecidas ali, quem viu o BOPE, daquela situação de tá todo mundo sentado ali num puleiro de madeira, e aí o instrutor chegar e toma granada aqui, aluno. Só que não foi granada, né? Na verdade, pegava-se um pedaço de pau, né, e dava para um aluno. E aí o outro aluno que estivesse dormindo, o instrutor só apontava e dava ali uma pancada no capacete ali, que o cara acordava desesperado, né? E muitos instrutores mandavam para a água, né? Então as instruções sempre eram montadas num local em que do lado tinha um riacho, ou até mesmo uma parte ali do rio, e ia para a água, o aluno ia para a água, dormiu, água, respondeu uma pergunta que o instrutor alguma coisa que o instrutor acabou de ensinar, o aluno respondeu a pergunta errada, água. E detalhe, 3 Corações, pessoal, tem um período que faz um frio desgraçado. Então o aluno ia para a água, uma temperatura baixa, ventando, você entrava ali até o pescoço. Quando você voltava, você ficava se debatendo, tremendo, era uma coisa assim de louco. E muitas vezes, quando estava durante o dia, era aquele calor imenso, tá? E aí o instrutor mandava você derramar a sua água do cantil no radiador. Então você pegava o cantil e derramava assim no pescoço, tá? Aquela água que você ia beber, entendeu? Quantas vezes a gente lambia assim a água do ombro para poder tentar saciar a nossa sede. Eu lembro também que a gente rastejando, né? O instrutor mandando a gente rastejar e tal, e eu abri a tampa do meu cantil para ver se aquela água lá, um pouco daquela água enlamaçada ali, entrava no cantil para depois eu tomar, esperar depositar ali o barro no fundo para tomar a água. Nossa. Engraçado que tinha uma orientação dos instrutores na ESA, que era o seguinte, que a gente não devia tomar a água dos riachos que tinham na região ali,
do Pico do Gavião, porque existia risco de contaminação de mercúrio, né? Por conta da questão de mineração e etc. Vocês sabem historicamente que Minas Gerais, né, a questão do ouro ali que vocês estudaram em História do Brasil. Então, houve ali o uso de mercúrio na questão da retirada do ouro, então poderia ter contaminação de mercúrio na questão da água. Eu não sei até que ponto isso era real, mas os instrutores diziam isso. Então, nos primeiros momentos de acampamento, a gente nem tomava essa água do riacho e passava uma sede imensa. Chegou uma hora que não deu. Se tiver contaminada com mercúrio, depois a gente vê como é que vai ficar a saúde, eu quero tomar essa água. E aí a gente começou a encher o nosso cantil com aquela água ali de mercúrio mesmo. E várias histórias a gente podia contar aqui, passar aqui semanas e semanas contando de histórias engraçadas que aconteciam na ESA. Era muito comum, e também acontece na tropa, a gente como sargento acaba fazendo com alguns soldados, né? Fizemos no passado, não sei se o pessoal hoje ainda faz, mas faz parte da instrução. O combatente militar ele tem que ser preparado, então você tem que ter noção de que você tem que estar preparado para enfrentar situações onde o seu psicológico vai ser testado, porque se você tiver que ir para uma guerra, lá a situação vai ser muito mais difícil, então você tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar as situações adversas. Então, a gente passava muitas vezes por uma situação, nunca largue o seu fuzil. Então, se agarra com o fuzil, se você vai almoçar, segura o seu fuzil e come com a sua quentinha ali, a sua marmita, junto com o fuzil. Porque se você deixar o fuzil no canto, assim, do lado da árvore, vai vir um instrutor por trás, vai pegar seu fuzil e ele vai te dar um tronco de árvore gigante para substituir o teu fuzil depois. Então, é muito melhor carregar o peso do fuzil do que carregar um tronco de árvore cruzado como fuzil. Podem ter certeza disso. Bom, professor, depois desse período aí no curso de formação, qual foi o seu sentimento no dia da formatura de conclusão do curso? Então, pessoal, é uma emoção imensa. Ali estava meu pai, minha mãe, minha namorada. Então, assim, o sentimento de ter conseguido, um sentimento de conquista, de vitória, é muito grande, sabe? As lágrimas correm pelo nosso rosto, sabendo que você conseguiu vencer todas aquelas etapas que ao tempo todo, durante o curso todo, você verifica pessoas desistindo, indo embora, abandonando o seu sonho, tá? E você saber que você chegar à conclusão de que você realmente está ali naquele momento, um momento ímpar, e que você concluiu uma fase importante assim da sua vida, aquela conquista, e que dali para frente você tem uma carreira inteira para poder seguir. E quantos anos o senhor permaneceu no Exército? Então, eu saí terceiro sargento, né? Escolhi ir para o Rio de Janeiro. Na época eu fiquei na dúvida se eu ia para Tefé, no Amazonas, né? Ou escolhia voltar para casa, para o Rio. Tá? Então, se eu casasse, eu estava namorando na época, era noivo, então se eu casasse no dia da formatura, que muitos casavam no dia da formatura para poder já ir para uma região mais afastada. Como eu não consegui dar entrada na papelada do casamento na época, eu optei por voltar para o Rio de Janeiro. Então voltei para próximo da minha namorada, próximo dos meus pais. E aí fui para o 1º Regimento de Carros de Combate. E fiquei ali no Regimento de Carros de Combate, depois fui para outros quartéis, servi no Pará, servi na Amazônia. Então foi um longo período aí até a aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então eu saí do Exército como 1º sargento. Então foram muitos anos aí, fui terceiro, fui segundo, fui 1º sargento. Bom, como o senhor disse, foi um longo período que o senhor passou no Exército. Qual foi o principal motivo que levou o senhor a deixar a carreira militar no Exército e fazer concurso para a PRF? Então, na época, um colega que tinha trabalhado comigo no 1º Regimento de Carro de Combate, que era mais antigo, né?
ele fez concurso para a PRF, passou para a PRF. E aí a PRF começou, né, a ter uma mudança, se profissionalizar mais, né, e consequentemente o salário da PRF começou a aumentar muito, tá? Teve uma época que abriu um edital da PRF e meu salário de segundo sargento era praticamente o salário da PRF, então não me despertou assim uma atenção para ir para a PRF. Depois passaram-se alguns anos e aí o salário aumentou muito da Polícia Rodoviária Federal. E chegou ao ponto e ainda é assim hoje, que o policial rodoviário federal final de carreira, que já recebeu todas as suas promoções, o salário dele é maior do que um general. Então eu pensei, poxa, eu posso seguir a carreira aqui no Exército, posso até me tornar oficial, porque a carreira de sargento vai até o posto de capitão, ia até o posto de capitão, agora parece que vai até o posto de major. E eu também podia fazer o concurso interno para o quadro complementar e me tornar oficial também do quadro complementar. Mas a questão do salário ainda seria menor do que se eu fosse para a Polícia Rodoviária Federal. Então, pensando na questão financeira e também o camarada, quando é militar, ele sente um pouco mais de ligação com os concursos da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal do que com concursos mais burocráticos. Então eu falei, não, vou ser policial rodoviário federal, porque ao final de carreira eu vou estar ganhando um salário igual ou próximo de general, enquanto que salário de general nas Forças Armadas eu nunca iria ganhar, porque para ser general eu teria que ter feito a AMAN ou o IME, e mesmo assim aqueles que fazem, nem todos eles chegam a general. E na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal, todos chegam ao final de carreira. Entendeu? Então todos têm a oportunidade de ganhar o salário máximo da instituição. E como que foi a sua preparação para o concurso da PRF? Então, minha preparação para a Polícia Rodoviária Federal se deu basicamente com uma apostila que eu comprei e por curso online. Então eu pesquisava, assisti algumas aulas no YouTube também e pesquisava na internet, fazia diversas pesquisas, comprei algumas sinopses jurídicas e também me matriculei num curso online, né? Fiz ali as aulas do curso online, só que não consegui a aprovação na primeira prova, fiquei por uma questão. Então isso aí me abalou um pouquinho, porque eu estava acostumado, na prova da Marinha eu passei na primeira prova, né, da Escola de Aprendizes, depois na prova da ESA eu havia passado na primeira prova, e aí eu esperava também passar na primeira prova da Polícia Rodoviária Federal, e infelizmente eu não consegui e tive que estudar para uma outra prova. Fiz novamente a prova da PRF, né? E saiu o primeiro resultado, sem a nota da redação, eu já estava dentro do número de vagas. E depois veio a nota da redação, tá? E eu apliquei já aquela técnica lá do redação faca na caveira. E aí minha nota subiu mais ainda e eu fiquei numa excelente classificação, tá? E fiz o curso da PRF na primeira turma do meu concurso. Sim, e o curso de formação da PRF, ele é bem agitado? Como que foi a sua rotina de estudos lá dentro? Então, para quem já havia passado pelo curso de formação na Marinha, pelo curso da Escola de Sargento das Armas, havia feito curso de aperfeiçoamento de sargento, como segundo sargento, havia feito estágios e cursos de especialização no próprio Exército. Então, o curso de formação da PRF foi um período curto, foi apenas foi um período de 3 meses. Então, 3 meses de curso comparado com os cursos de formação de formações das Forças Armadas, é um período bem curto, mas é muito intenso. Nós tivemos aula manhã, tarde e alguns dias à noite.
tá? Aulas aos sábados, então bem intenso, tiro, muita instrução de abordagem, muita instrução de algemação, defesa pessoal, direito, muita coisa que a gente vê no curso de formação, mas eu até fiquei assim, achei estranho, porque eu falei, não tem como você formar um policial em 3 meses, mas a organização, a qualificação dos instrutores da Polícia Rodoviária Federal é de um alto padrão e realmente eles conseguem formar um bom policial num curso de formação de 3 meses. E atualmente o senhor trabalha onde na PRF? Então, hoje eu estou lotado em Foz do Iguaçu, Paraná, mas a minha primeira lotação foi em Manaus, no estado do Amazonas. Né? Fiquei alguns anos lá, fiquei 2 anos e meio no Amazonas. Né? Nesse período eu viajei por vários locais no Brasil, né? Participei de diversas operações, né? No Mato Grosso do Sul, no próprio Paraná, no Pará, no Amazonas, no Tocantins. Né? Passei por diversas situações adversas, capotamento de viatura, acidente, essas coisas assim, e fui me forjando ali no serviço da Polícia Rodoviária Federal. Vim para uma operação em Foz do Iguaçu, chamada Operação Sentinela, participei da operação, fiquei 30 dias em Foz do Iguaçu, e aí me apaixonei por Foz do Iguaçu nesse período de operação, e aí quando teve lá o processo interno de remoção, eu pedi para sair do Amazonas e trabalhar na Polícia Rodoviária em Foz do Iguaçu. Professor, muito obrigada. Eu acredito que esse vídeo deu uma grande esclarecida para muita gente e certamente servirá de motivação para muitos que desejam ingressar na carreira militar. Pessoal, tudo de bom para vocês, tá? Continuem firme e forte no Papiro. O Papiro Feroz está aqui, ó, lutando, trabalhando, gerando material para vocês, para que vocês possam alcançar aí o tão sonhado curso de formação na carreira militar, tá? E aqueles que passarem para a Escola de Sargento das Armas terão a oportunidade de receber o diploma de nível superior e, se assim desejarem seguir o meu exemplo, podem vir para a Polícia Rodoviária Federal ou fazerem prova para a Polícia Federal, ou para a Receita Federal, ou para algum tribunal, algum concurso que exija apenas o ensino superior. Então, é uma oportunidade aí ímpar essa questão de receber a graduação, o diploma de ensino superior. Até o próximo vídeo, pessoal.